Se você quer aumentar a receita e os lucros do seu negócio, eu quero te fazer um convite. Vem comigo assistir pelas próximas 3 aulas o meu curso gratuito do Método 8Ps. Você vai descobrir como que esse método já ajudou mais de 20 mil pessoas e como que ele vai ajudar você. Olá, aqui é o Conrado Adolfo, autor do livro premiado Os 8Ps do Marketing Digital, que hoje é um dos livros mais vendidos do país em marketing e está à venda em mais de 11 países. Talvez você já me conheça, ou talvez você conheça o método 8Ps. Afinal, eu já estou nesse mercado há mais de 10 anos. O que você provavelmente não conhece é como que esse método foi desenvolvido. Muita gente hoje me considera um empresário de sucesso, mas nem sempre foi assim. O método 8Ps, ele nasceu dos meus acertos, mas também das minhas derrotas. Para começar, eu posso dizer que eu montei a minha primeira empresa quando eu tinha 11 anos. Bom, na realidade, não era bem uma empresa, eu vendia pulseira no colégio, mas desde cedo eu já tinha descoberto o que era o empreendedorismo e eu sempre fui apaixonado por negócios. Quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu resolvi fazer engenharia aeronáutica no ITA. Apesar de eu ter largado o ITA e a engenharia no 3º ano, a visão de engenheiro que o ITA me deu um domínio muito bom sobre uma área essencial de negócio, ou para qualquer negócio, o pensamento analítico, que me ensinou a criar métodos de sucesso. Quando eu saí da faculdade, eu montei a minha primeira empresa, a empresa de verdade. Eu tinha 23 anos. Era um cursinho pré-vestibular. As aulas que eu ministrei lá foram fundamentais para desenvolver a minha didática, que hoje, óbvio, facilita muito o ensino e o aprendizado do método 8Ps. O cursinho cresceu muito rápido. Em 2 anos, a gente já tinha uns 200 alunos. Só tinha um problema. Eu tinha 23 anos e eu não tinha a mínima ideia do que era ser dono de cursinho. Se você é empresário, você vai entender exatamente o que eu vou falar. Imagine que você tem um negócio que não anda, ele está estagnado, a receita não cresce, mas os custos sempre aumentam, o clima na empresa fica pesado, começam os boatos e você começa a perceber que o seu negócio pode quebrar, e bem nas suas mãos, depois de tantos anos de trabalho. Por mais que você vire noite, trabalhe fim de semana, esqueça da sua vida pessoal, algumas vezes isso é inútil, nada funciona. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois de 3 anos, depois de montar o cursinho, o negócio estagnou e eu quebrei. A fantasia de invencibilidade acabou. Eu tinha 26 anos, eu estava falido, sem nenhuma perspectiva. Eu passei 5 anos pagando as dívidas do cursinho. Foi, sem dúvida, a pior fase da minha vida. Quando elas terminaram, a minha paixão por criar empresas falou muito mais alto. E eu montei uma outra empresa, uma agência de marketing digital. Eu tive essa agência por 7 anos e ela chegou a ter mais de 40 funcionários. E foi durante esses 7 anos que eu desenvolvi o método que hoje eu ensino. Depois de algumas centenas de projetos entregues, eu pude enxergar alguns padrões entre os clientes que tinham mais resultados. E lógico que a minha visão de um quase engenheiro ajudou demais nisso. Depois de ter criado esse método e aplicado com sucesso em vários clientes, eu resolvi vender a agência para seguir a minha vocação, ensinar. Atualmente, eu estou na minha 3ª empresa, a 8Ps, onde eu ensino empresários a transformarem as suas empresas em negócios de sucesso, com alta lucratividade e aumento contínuo de faturamento. É uma empresa que já nos 2 primeiros anos faturou mais de 2 milhões de reais e com apenas 2 funcionários na equipe. A equipe tem clientes em vários países e já ajudou centenas de empresas a melhorarem os seus resultados. E eu considero hoje que eu estou no ápice da minha carreira. Agora, nessa nova empresa, eu consegui unir a minha paixão pelo ensino com o conhecimento de marketing e o raciocínio analítico. E a gente criou algo
totalmente inovador. Essa empresa cresceu tão rápido por um único motivo. Ela tem um método. Eu utilizo nela o mesmo método que eu ensino, o método 8Ps. Eu sinto que agora eu consegui alcançar o ponto ideal para cumprir a minha missão de vida. Fazer a diferença no mundo. Essa é a minha missão. Ao longo desses últimos 17 anos, eu tomei muitos caminhos. Alguns só me fizeram dar voltas. Alguns me levaram a lugar nenhum, ou a lugares que eu nem queria ir. Hoje eu percebo que eu tomei todos esses caminhos por um único motivo, para descobrir quais eram os certos. E é por isso que eu estou aqui para dividir isso com você, os caminhos certos. O meu método é um mapa, é a estratégia que vai te mostrar onde chegar e como chegar, passo a passo. Eu gosto muito de um livro chamado O Poder dos Modelos Replicáveis, de dois consultores da Bain & Company, que é uma das mais importantes consultorias do mundo. Eles concluíram em uma pesquisa com algumas milhares de empresas que 90% dessas empresas que mais cresciam tinham um método claro, um modelo replicável. Mas por que as empresas que mais crescem têm métodos? Na economia atual, o principal problema que a maioria dos empresários enfrenta é que grande parte deles se sente totalmente perdida diante dessa quantidade enorme de informações que a internet trouxe, as possibilidades que a internet trouxe. A maioria dos meus mais de 2.000 profissionais que assistiram ao curso e que eu já treinei são pessoas como eu e como você. Eles têm bons produtos e entendem muito do seu negócio, mas se sentem perdidos. A quantidade de informações e de novas tecnologias que aparecem a cada dia confunde qualquer pessoa. Isso é normal. A verdade é que o jogo agora é outro. Aparecem novas regras e novos jogadores a todo momento. Nessa aula 1, eu reservei uma das minhas melhores técnicas que compõem o método 8Ps, a técnica da isca digital. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa técnica é tão poderosa. Vamos à aula. A aula que você vai assistir agora é uma das mais importantes dentro do método 8Ps. Essa dica, ela por si só, pela simplicidade dela, é muito fácil de ser aplicada e eu tenho certeza que se você aplicar essa aula hoje ou amanhã, daqui a uma semana, no máximo, você já vai ter um grande resultado. Ela é simples, ela é direta, ela é objetiva e principalmente ela é eficiente. Tudo começa com 4 perguntas. A primeira pergunta é: quem é a sua persona? Vamos entender melhor isso. O que é persona? Persona é seu público-alvo. É o representante ideal daquele público que você quer atingir. Digamos que você quer atingir corretores imobiliários. Quem é o corretor imobiliário ideal? Ele é homem, ele tem de 35 a 45 anos, ele mora em tal lugar, ou ele tem filho, ele não tem filho, ele tem um carro. Você vai construir essa persona. Essa é a primeira pergunta e é a mais importante. Quanto mais você entender quem é essa persona, mais você vai criar um ponto de conexão com ela. Quanto mais você souber dos seus medos, das suas ansiedades, das suas angústias, da maneira como ele vê o mundo, da maneira como ele entende o seu produto, mais você vai criar pontos de conexão. E quando você cria um ponto de conexão, você consegue entrar na mente dessa pessoa e você consegue impactá-la com a sua comunicação. A segunda pergunta, são 4 perguntas. A segunda pergunta é: quais são os problemas que essa persona tem? Você tem que entender isso para você resolver esses problemas, porque você não vai impactar essa persona com uma comunicação "compre meu produto" ou com uma comunicação "na minha mão é mais barato". Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer é resolver um problema dessa persona. Então, digamos que esse corretor imobiliário, que a gente pegou como exemplo, ele tenha um grande problema de, na hora que eu vou fazer o fechamento da venda, eu travo, eu não consigo. Digamos que entre corretores imobiliários, o grande problema seja fechar a venda. O que você vai fazer? Você vai pensar nesse problema e começar a esboçar uma solução para ele.
Por exemplo, você vai criar um conteúdo informativo, que aí vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual é o melhor conteúdo informativo que você pode criar para resolver esse problema que a sua persona tem? O conteúdo informativo pode ser um e-book, pode ser uma videoaula, pode ser uma planilha de Excel, uma apresentação de PowerPoint. Isso é um conteúdo informativo, baseado em informação, baseado em bits. Não é uma revista, não é um livro, é algo que você possa entregar pela internet para ele. Porque com isso você não vai ter custo de logística e nem de estoque, e nem de matéria-prima. Esse conteúdo informativo é chamado de isca digital. Isca digital é uma isca. Uma isca para quê? Para você capturar o e-mail dessa pessoa e criar um relacionamento com ela para que você encaminhe ela pelo funil de vendas para que ela compre. Então é um caminhamento natural que eu vou exemplificar daqui a pouquinho. Então, com isso, você criou uma isca digital, você descobriu quem é a sua persona, descobriu o problema dela, descobriu qual o conteúdo que você cria para resolver esse problema. E aí vem a quarta e última pergunta, que é uma das mais importantes. A quarta pergunta é: como que você faz para que esse conteúdo chegue nas mãos dessa pessoa, da sua persona? Porque não adianta você ter um excelente conteúdo se você não consegue fazer com que esse conteúdo chegue nas mãos, por exemplo, desse corretor. Não adianta. Você teve trabalho à toa. Quando você resolve, quando você responde essas 4 perguntas, você sabe quem é a sua persona, você sabe qual é o maior problema dela, a dor dela. A gente fala muito a palavra dor, a dor dela. Você sabe qual é a maior dor. Você resolve essa dor informando-a como resolver essa dor, ela fica grata a você e por isso ela vai querer receber esse material. Mas ela vai receber esse material aonde? No e-mail dela. E para isso ela vai dar o e-mail dela para receber essa isca lá na caixa postal. E com isso você tem um e-mail para começar um relacionamento focado em vendas. São 4 perguntas. Agora, eu vou exemplificar, vou desenhar um pouco isso para você entender melhor, para você entender como que essa dica é poderosa. Ela é a base do método 8Ps. É lógico que o método 8Ps tem muito mais do que essa dica, mas essa dica é a base de tudo. Se você não conhece a sua persona e não sabe quais são as dores que ela tem, você não consegue fazer mais nada. Então, tudo começa com pessoas. Eu vou desenhar aqui nesse quadro só para a gente entender um pouquinho do que eu estou falando. Primeira coisa, tudo começa com uma... Aqui são pessoas, tá? Tudo começa com uma audiência. O que significa uma audiência? Significa as pessoas que já estão de algum momento, de alguma espécie, de algum tipo de contato com o seu negócio. Essa audiência você já tem. Se você já tem um site, se você já tem um blog, se você tem uma fanpage, e se você não tiver, é muito fácil você criar, você já tem uma audiência. São as pessoas que entram no seu site. E agora vem a grande sacada. Essa audiência, ela já entra no seu site. Digamos que esse aqui seja o seu site. Ela já está entrando no seu site. Sabe o que você vai fazer? Você vai apresentar para ela essa isca. Você vai apresentar para ela através de um box de captura no seu site. Eu vou desenhar grande aqui só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Em que você vai tangibilizar essa isca. Você pode falar para mim: Conrado, a minha isca é um livro com um e-book, um livro digital, com o seguinte título: Como fechar vendas de imóveis. O conteúdo How To, ele é muito poderoso, ele é muito forte, porque ele indica exatamente o que a pessoa vai aprender. E lembre-se, você não está vendendo produtos ainda, o seu curso de fechamento, o seu curso de vendas. Não é isso. Você está oferecendo um benefício para ela gratuito. O como é muito forte. Então, digamos que você tenha um box de captura. Esse aqui é o seu site e aqui a gente chama isso de box de captura. Captura de quê? Captura de e-mails, para você começar um relacionamento com essa pessoa. E nesse box de captura,
você vai tangibilizar a sua isca, digamos que seja um e-book, você vai colocar um livro mesmo, um livro com capa, com lombada, você vai mostrar esse livro, como se fosse um livro mesmo. Você vai colocar um campo de e-mail, vai ter uma headline, uma chamada, aprenda a fechar vendas de imóveis em apenas 5 passos, usar números é muito bom. Você vai ter uma pequena descrição, pequena, 2, 3, 4 linhas, e o botão de quero baixar o livro. Nada de ok, enviar, tudo bem. Não, você vai ter um botão de ação. Quero baixar o livro. E com isso a pessoa vai colocar o e-mail dela, vai clicar no botão e com isso ela vai para uma lista de e-mails. E a gente começa agora uma outra etapa que é, a partir do momento que ela clica no botão, ela entra na sua lista, no seu mailing, em que você vai ter vários e-mails de pessoas que quiseram baixar esse e-book. Grave o que eu vou falar. Grave o que eu vou falar. O conteúdo define a audiência. O que significa isso? Quando você tem um conteúdo direcionado especificamente para corretores de imóveis que têm problemas com fechamento em vendas, você vai pegar corretores de imóveis que têm problemas com fechamento de vendas. Se você fizer um conteúdo muito abrangente, muito amplo, você não vai focar em um segmento específico. Digamos que você cria o e-book Como Vender Imóveis. É muito amplo. Porque como vender imóveis, você vai pegar o corretor que tem problema com fechamento, que tem problema com visita, que não consegue escolher o imóvel, que não consegue argumentos de venda. É muito amplo. Você tem que ter um conteúdo bem específico, porque você não vai ter um conteúdo só. Você pode ter diversos boxes de captura ao longo do seu site. Diversos. Você pode ter um box de captura para cada segmento específico. E essa lista de e-mails vai ser uma lista de corretores que têm problemas com o fechamento em vendas. O que você vai fazer depois? Você vai mandar alguns e-mails para esses corretores. Você vai se relacionar com esses corretores. Como assim, Conrado, me relacionar? Você costuma receber e-mails dos seus amigos. E você tem, basicamente, 2 tipos de e-mails. E-mails de propaganda, que você sabe que é de propaganda, e você já é refratário com essa propaganda. E e-mails de amigos, que você abre porque é um amigo. Quando você se relaciona com o seu mercado, você se transforma em um amigo dessas pessoas. Agora, você pode me falar o seguinte, tá, Conrado, agora eu tenho uma lista de e-mails e eu vou me relacionar com eles. Como que eu vou me relacionar com eles? Você vai fazer o seguinte, você vai criar um blog. Conrado, blog? Mas blog não é coisa do passado? Não, é porque esse blog ele é especial. Ele tem uma grande diferença com relação aos blogs tradicionais. Então a gente vai colocar aqui um blog. Você vai enviar e-mails para essa lista. E-mails como se fosse um e-mail de um amigo. Como é o e-mail que você recebe de um amigo? É um e-mail com imagem? É um e-mail com compre na minha mão porque é mais barato? Não, é um e-mail de texto. É um e-mail de olá fulano, tudo bom? Hoje eu vim aqui para lhe dizer uma coisa super legal. É uma conversa. Esses e-mails vão ser e-mails como uma conversa agradável com um amigo. Só que esses e-mails vão ter alguns links. Então você vai mandar esses e-mails para a sua lista. E dentro do e-mail você vai colocar um link. Imagina o seguinte, você está falando de fechamento em vendas. Então você pode colocar em um e-mail o seguinte texto. Eu descobri, você está escrevendo um e-mail, eu descobri uma técnica de fechamento em vendas usada pelos norte-americanos que aumenta a conversão em 40%. Olha como isso é forte. Aumenta a conversão em 40%. Isso é muito forte. Então, com isso, você pode falar no e-mail, veja um vídeo explicativo dessa técnica.
Você está enviando esse e-mail para pessoas que querem aumentar o fechamento em vendas. É óbvio que essas pessoas vão adorar essa técnica em vídeo, mesmo porque em vídeo é muito mais fácil da pessoa aprender. O que ela vai fazer? Você vai enviar esse e-mail com um link. Agora me fala o seguinte, ela consegue ver o vídeo no e-mail? Não. Ela vai ver o vídeo no YouTube, mas você não vai apontar esse link para o YouTube. Você vai apontar esse link para o post do seu blog que mostra esse vídeo. A pessoa vai entrar no seu blog, vai ver o vídeo, porém, aqui existe um segredo. Você não vai apresentar simplesmente o vídeo. Embaixo do vídeo, você vai colocar um banner de vendas. Agora você vai vender alguma coisa, mas não no post e nem no vídeo. Você vai colocar junto ao vídeo um banner falando: se você quiser aprender essa técnica em o nosso curso intensivo de fechamento em vendas, mande-nos um e-mail, peça um orçamento, compre o produto, depende do que você vende. E agora sim você vai apontar esse banner para uma página de vendas. Essa página é que vai, de fato, fazer a venda. Você tem que fazer a venda em várias etapas. Por quê? Porque a quantidade de concorrentes hoje é muito grande. Todo mundo diz: eu sou o melhor, eu sou a solução para você. Mas você sabe que nem todo mundo está certo. Então, com isso, você vai criar relacionamento com essa pessoa. Ah, Conrado, eu mando um e-mail só? Não, você manda vários e-mails. Você manda um e-mail num dia 1, manda um e-mail ou na semana 1, manda na semana 2 um outro para um outro post, também útil, lembra, útil e relevante, não é propaganda. Manda um outro e-mail na semana 3, sempre apontando para posts no blog, porque é aqui que você vai gerar valor e matar objeções. E a partir disso, o banner de vendas é uma porta entreaberta para que a pessoa resolva comprar aqui na landing page de vendas. Só que você pode falar o seguinte: Conrado, essa técnica é muito bonita, eu adorei, inclusive eu utilizo a audiência que eu já tenho no meu próprio site, eu faço a minha lista, me relaciono com a minha lista e mando para um blog, que é muito fácil criar, é bem tranquilo. E com isso eu mando para a landing page de vendas. Mas essas pessoas, elas não compram porque elas têm objeções. É óbvio, de fato elas têm objeções, elas têm muitas objeções. Por isso que elas não compram de você, nem o curso, nem o produto, nem o serviço. E você não sabe direito quais são essas objeções. Quando você mata a objeção, você vende. Quando você está preparado para criar os argumentos necessários para matar as objeções, você vende. E eu sei que você sabe disso. Então, você identificar objeções é fundamental para que você, de fato, consiga fazer uma venda muito mais efetiva. Na próxima aula, eu vou ensinar para você 2 técnicas. Primeiro, como que você descobre objeções e como que você aumenta de maneira automática essa máquina, o resultado dessa máquina de vendas. Porque isso aqui se transforma em uma máquina de vendas. Tudo aqui pode ser automatizado. Tudo. Você pode descobrir objeções e transformar isso em uma máquina. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Não se esqueça, porque vai ser a aula mais importante para aumentar as suas vendas em muito pouco tempo. Nos vemos na próxima aula. Gostou dessa aula? Eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica no seu negócio, você vai transformar a sua empresa ou o seu site em uma máquina de relacionamento e vendas. Agora eu vou te pedir um favorzinho especial. Se você gostou, se você tem alguma opinião ou até algum pedido para as próximas aulas, de algum conteúdo que você gostaria de saber, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler o seu comentário, saber o que você achou e qual o pedido que você tem para as próximas aulas.
Deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Boa tarde a todos, meu nome é Denis Kreiser, eu sou diretor do portal Franquia Agora, que é um portal de divulgação de franquias, tá? E para atrair candidatos, investidores, né, que têm interesse em abrir uma franquia. Bom, mas enfim, eu estou aqui para falar sobre o curso 8Ps do Marketing Digital, tá? Que já realizei uma vez em dezembro de 2011. E é um curso assim que não tem nem o que falar, é excepcional, um conteúdo muito avançado para quem tem interesse de se aprimorar na área, né? Ou mesmo quem já é do ramo, porque são técnicas assim, vamos dizer que está alguns anos à frente do mercado, tá? E o que aconteceu de lá para cá? Vamos falar um pouco de retorno sobre o investimento, tá? E números que trouxeram aqui na empresa. Se você pegar o valor em si, quanto foi investido e quanto retornou, é assim, até uma piada, porque a gente investiu na época e teve um retorno, se pegar em valores puros, de 41 vezes, tá? Para ser bem objetivo. Então, retornou assim absurdamente. Mas eu não avalio só isso, tá? Num curso, tá? Tem muitos ganhos indiretos. E mesmo também, se pegar o site em si, hoje ele tem 10 vezes mais tráfego do que tinha na época. Então, esses são dados objetivos, mas tem alguns valores que eu julgo que são importantes, que são extra, né, esse investimento direto. Por exemplo, uma simples dica de marketing digital, uma isca digital. Baseado nessa dica, a gente criou um estudo sobre o franchising no marketing digital, na época, isso já faz mais de um ano, tá? E com esse estudo, o que aconteceu? Muitas empresas passaram a nos procurar. Então, esse estudo simplesmente gerou palestras na Exanc de Campinas, na FGV, Fundação Getúlio Vargas, que também dispensa apresentações. Fomos chamados também para um programa de TV online, tá? Que tem 3 milhões de visitas por mês. Então, assim, esses ganhos, né, além de crescimento profissional, pessoal, são muito maiores, às vezes, do que o dinheiro que retorna em si. Obviamente, todo mundo trabalha e precisa receber dinheiro, tal, é normal das empresas, mas eu acho que é importante também abrir um pouco a cabeça para esses ganhos indiretos também. O próprio livro, o 8Ps do Marketing Digital, que é uma bíblia, né, tem quase 1000 páginas, é excelente, assim, sabe? É um guia que eu uso, ele vamos dizer que é o livro de cabeceira aqui do escritório, né? Porque toda hora a gente precisa consultar, é muito conteúdo muito interessante também, que não fala só de marketing digital, fala da cultura do país, das transformações econômicas, né, com essa revolução da internet, enfim. E tem outros ganhos, por exemplo, participando da comunidade do Facebook, tá? O que aconteceu? A gente conhece amigos, né? Pessoas que nunca tinham ouvido falar, de repente viraram amigos, parceiros, são pessoas que você sabe que pode contar. Para você ter uma ideia, pegamos um projeto grande aí de uma consultoria de marketing digital e um parceiro nosso do próprio curso 8Ps me ajudou durante as férias de dezembro a terminar o planejamento. Então você vê que um pessoal muito qualificado, muito cabeça aberta, sabe? Então esses ganhos são muito legais, né, em termos profissionais, pessoais, enfim. Então, se você tem alguma dúvida, assim, se tem que fazer esse curso, não dá nem para pensar, tá? Faça, fica tranquilo, é um curso que vai ser muito além das expectativas, tá? E é tão além que essa versão 2.0, eu só vi um teaser, assim, do Conrado, e eu certamente já falei com ele, pode me confirmar na próxima turma agora, que essa versão 2.0 deve estar assim, mais excepcional do que a primeira. E por último, eu queria agradecer ao Conrado por tudo, que realmente o curso é excepcional, eu tiro o chapéu, falo de boca cheia, de olhos fechados, o que for preciso,
para recomendar para você que ainda está em dúvida se deve fazer esse curso ou não. Então, um abraço aí para você, Conrado, um abraço a todos que vão participar também do curso, e como se diz lá nos Estados Unidos, Conrado, you rock! Abraço!